Fala, meus queridos, vamos falar um pouquinho sobre produtividade hoje. Bom, pessoal, hoje eu estou num cenário novo aqui. Na verdade, esse cenário novo não é meu. Eu estou no hall da onde eu moro, né, do prédio onde eu moro. E tomara que, bom, pelo horário eu acho difícil alguém passar, mas eu espero que ninguém passe, né? Porque eu não tenho tanta cara de pau assim de ficar batendo papo com a câmera enquanto passa gente do meu lado. Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre uma técnica, né, de produtividade, uma tática, uma estratégia, enfim, da forma como você quiser entender, de um algo que muda muito na rotina, muda muito realmente, né? E inclusive antes de eu falar, né, vou falar até o final do vídeo, você vai entender o porquê que eu estou colocando isso como uma tática de produtividade, porque eu vejo muita gente, né, no YouTube falar sobre produtividade, enfim, né, no YouTube, Instagram, TikTok, falar sobre hack de produtividade, técnica, estratégia, ensina um monte de coisa mirabolante, né, toma banho gelado, enfim, né, também não estou descaracterizando, né, essas coisas que como se elas não funcionassem. Eu realmente acredito que alguns clichês funcionam de fato, né? Porque eu conheço pessoas produtivas e eu vejo que muitos desses clichês, né, que se falam na internet realmente dão certo. Porém, para esse assunto, né, que a gente conversa toda segunda-feira, a gente sempre tem um papo meio motivacional ou sobre produtividade. E eu decidi que eu queria falar sobre coisas que de fato, né, fazem diferença tanto na minha vida quanto na vida das pessoas que eu conheço. E essa técnica de produtividade, ela é muito real, né, e muito simples de ser aplicada. Inclusive, eu não sei quem aqui que me assiste que conhece também o Eduardo Borges, que é uma pessoa que inclusive agora está meio fora da produção de conteúdo, parou de produzir conteúdo, ele vai sempre nesse vai e volta, mas alguns dos ensinamentos que ele transmitiu ao longo desse tempo que ele produziu conteúdo fizeram de fato diferença, né, para mim, e eu quero retransmitir, que na verdade eu peguei algumas coisas dele e readaptei para o meu contexto, para o meu estilo de vida, e fizeram de fato diferença. Então acho que é interessante ajudar a divulgar essa informação. Enfim, né? É uma coisa que eu já tinha escutado, mas que ele fez eu aplicar de fato, né, na minha vida e começar a reparar outras pessoas que faziam isso. Então, vamos parar de enrolação. E qual que é essa técnica, né, de produtividade? Gente, anotar e organizar o seu dia antes dele começar. Então, por exemplo, hoje já são, deixa eu olhar ali, são 11 e pouquinho, né? Estou sem tempo para ficar olhando com calma ali, ainda mais relógio analógico, mas vamos colocar aí umas 11h10 mais ou menos. Então, hoje, por exemplo, antes de gravar esse vídeo, eu estava organizando o meu dia de amanhã, né? Pensando naquilo que deve ser feito, e ao longo do dia eu já também fui separando algumas coisas que eu deveria fazer amanhã, né? E isso é uma coisa que muda demais, demais, demais a minha rotina. E sempre que o meu dia é improdutivo ou que eu fico meio perdido, é quando eu não faço essa estratégia, que é poder organizar o dia antes dele começar. Por quê? Bom, eu produzo conteúdo para aquelas pessoas que são autônomas, que são MEI, novos empresários, ou até mesmo empresários também vieram conversar comigo sobre alguns vídeos que eu produzi. Enfim, eu converso com esse público. E normalmente a gente tem uma dificuldade que nós mesmos, né, a gente faz a nossa rotina, que às vezes isso é bom, às vezes isso é ruim. Só que a gente tem muito problema com produtividade. Eu imagino que às vezes você que tem uma empresa aí, tem um negócio ou está começando, um dia ou outro fica meio perdido, ou inclusive direto, sofre muito com procrastinação também, ou sabe um monte de coisas que tem para resolver do seu próprio negócio e fica enrolando, enrolando, enrolando e não resolve.
E alguns desses problemas aconteciam de fato comigo, de ficar enrolando, ter problema que eu sei que eu tenho que resolver e não resolver, esse tipo de coisa. E foi uma coisa que mudou muito na minha rotina quando eu aprendi essa técnica de organização. E eu não estou nem falando de usar aplicativo, de coisa difícil, ir na Play Store, na Apple Store e ver aplicativo, fazer planilha, organizar em quadro, em tabela. Eu acho que você tem que fazer aquilo que é fácil, que é simples e prático, para que de fato você possa usar desse hack aí, né, de produtividade. Eu, por exemplo, tenho um iPhone e eu uso o aplicativo Lembretes do iPhone, né? Eu conheço gente que organiza pelo Notas do iPhone, tem gente que organiza em caderno, que organiza em quadro, porque depois que eu comecei a fazer isso no meu dia a dia, eu venho perguntando para as pessoas se elas também fazem, né? E, por exemplo, para mim, o próprio aplicativo nativo do iPhone é muito prático em relação a essa questão de organização do dia, né? E, enfim, tem diversas funções, ferramentas, e eu realmente uso e abuso disso. Então, por exemplo, quando eu começo um dia, eu acordo, né? Eu já sei basicamente ali 80% do que eu tenho para resolver no meu dia, né? Quando você é um funcionário, você é CLT, acaba que você vai seguindo ali a demanda que o seu chefe passa. Mas quando você é o próprio chefe, né? Você é o seu funcionário, é meio difícil de você, às vezes, organizar o seu dia a dia. E por mais que você fale, ah, não, eu não fico bobeando o dia inteiro, isso não serve só para quem fica bobeando o dia inteiro, serve para quem também vai gastando o dia com o que vai aparecendo, né? E isso é uma forma muito de sair do operacional e ficar mais no administrativo, que é quando você organiza o seu dia antes dele acontecer, né? De fato, porque você sabe tudo que deve ser feito e você consegue pensar em questões administrativas de forma mais ampla, né? De forma mais fácil. Por quê? Porque você já tem um caminho a ser seguido. Agora, se você acorda, vai para a sua empresa, vai para o seu negócio, vai para o seu escritório, até mesmo na sua própria casa, e você vai ali, o que vai aparecendo no dia, você vai resolvendo, ou o que você vai lembrando de fazer, você vai fazendo, acaba que fica muito perdido, né? E aí, o que você tem para fazer? É o que vai aparecer ali durante o dia? Agora, se você já começa o dia sabendo tudo o que você tem para fazer, meu, isso é absurdo, é muito bom, é uma técnica de conseguir ser produtivo muito boa, né? E eu já falei isso, inclusive, em outros vídeos, que ganha o jogo aquele que é mais produtivo. Então, eu conheço, sim, pessoas que em 2 horas produzem mais do que, por exemplo, uma pessoa em 4 dias. Por quê? Ela tem uma etapa, né? Tem um passo a passo, tem uma organização, cada caminho do que deve ser feito. E nisso eu nem estou falando de técnica avançada, estou falando de uma simples, eu tenho isso para fazer, tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso, tenho isso, tal horário eu vou resolver isso, tal horário eu vou resolver aquilo. Hoje, por exemplo, pela demanda que eu tenho de trabalho, eu não consigo fixar muitas coisas em horários, né? Mas eu consigo fixar por tarefas. Então hoje eu vou tirar o dia para resolver essas coisas. E eu foco o meu dia naquelas coisas. Não que eu não vá, né, resolver outras coisas que aparecem, os pepinos que vão aparecendo durante o dia. Porém, naquele dia eu foco naquilo. Então, amanhã eu sei a reunião que eu tenho para fazer, a entrevista que eu tenho para fazer, o que eu tenho para conversar com a equipe, o que eu tenho para alinhar com o cliente. E isso me dá muito mais facilidade de vencer, por exemplo, uma procrastinação. Porque procrastinação é você ficar enrolando ali, você sabe que tem coisas para fazer, mas você fica enrolando. Agora, quando você tem um passo a passo do que você deve seguir, é mais fácil de seguir. Então, a chance de você procrastinar é muito mais difícil. Por quê? Você tá ali e você já tem o que seguir, né? De certa forma. Então, não tem muito dificuldade, a não ser que você fique estipulando tarefa para você mesmo, que você mesmo sabe que você não vai cumprir. Então, o seu problema não é procrastinação, o seu problema é o senso de realidade, né? Então, não adianta você colocar 1001 tarefas que você vai resolver, sendo que você mesmo sabe que você não vai resolver. Você mesmo vai se ajudar a ficar procrastinando em relação às coisas, né? E
É engraçado porque quando você se educa a seguir uma técnica ali, né, do que fazer durante o dia, se você tem um caminho a seguir, quando você se educa a seguir isso, você consegue até fazer algumas brincadeiras, né, com a sua rotina. Por exemplo, eu vejo muita gente que fala, não, no meu dia eu começo resolvendo primeiro as coisas mais difíceis e depois eu vou indo para as coisas mais fáceis, que, por exemplo, para mim não funciona, né? Eu coloco primeiro as coisas mais fáceis, né? Então eu vou ali resolvendo o BOzinho pequeno que tem para resolver e depois eu vou para o difícil, porque eu já tirei a maioria das coisas da frente, porque os mais fáceis são fáceis de resolver, então a chance de eu fazer a maioria das coisas que eu tinha para fazer ali naquele dia é muito maior, então naturalmente esse é o primeiro ponto. E segundo ponto, que eu já estou engajado, só que isso funciona para mim. Para algumas pessoas funciona começar pelo difícil e aí depois fazer os fáceis fica mais fácil. Então avalie o que funciona para você. Por exemplo, para mim, se eu vou indo de escadinha em escadinha ali, né, resolvendo primeiro o mais fácil, aí resolvo o médio e depois eu vou para o difícil, mas eu já estou naquele flow de produtividade, eu já resolvi várias coisas, então o difícil fica mais fácil, porque eu já estou resolvendo um monte de coisa. Agora, se eu vou começar já pelo difícil, a chance de procrastinar também é maior, para mim. Então, avalie esses testes, mas tenta fazer esse hack de produtividade aí, de organizar seu dia antes dele começar. Eu garanto que naturalmente sua rotina vai melhorar. Então, depois deixa aqui nos comentários se funcionou para você. Se você tem alguma outra técnica em cima disso, ou enfim, alguma outra coisa, também deixa aqui nos comentários para ajudar a galera a ser produtivo. E não esquece do principal, né, que é se inscrever no canal. Beleza? Falou, tchau, tchau.